Bom dia, gente. A gente dá continuidade aí à nossa discussão de filosofia, né? No nosso último encontro falávamos da importância, né, do legado socrático, né, de como Sócrates, para o pensamento da filosofia ocidental, aquele que inicia, né, a chamada filosofia antropológica, né? E que os homens, né, e as questões relacionadas aos homens passam a estar no centro dessa discussão a partir desse momento. Né? E quando a gente fala nas questões relacionadas aos homens, as questões mais variadas, né? Como nós vimos, a moral, a política, a felicidade, os assuntos não mais relacionados à questão da physis, não é? A questão do cosmos, a questão da natureza, mas sim o próprio homem, não é? E aquilo que é vivido, sentido, debatido, discutido e importante para os homens, na polis. Nós vimos também que grande parte do legado socrático, daquilo que nós sabemos sobre Sócrates, chegou até nós por conta do seu principal discípulo, seu principal aluno, seguidor, que era Platão, e que após a morte de Sócrates, a condenação à morte de Sócrates, Platão inicia a sua caminhada, abre uma grande escola filosófica, e a partir daí também conseguindo eternizar, registrar os saberes de seu mestre Sócrates e elaborando a sua teoria filosófica extremamente importante, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Então, Platão elabora o que nós vamos chamar de uma teoria metafísica dualista. O que significa isso? Nessa teoria metafísica dualista que Platão está elaborando, ele divide o mundo em duas categorias diferentes. O mundo das ideias e das formas, onde estariam a perfeição, as ideias puras, os conceitos, as ideias fixas, a essência das coisas, e que essas ideias neste mundo seriam imutáveis, e descreveriam essencialmente cada ser e cada objeto existente. E um outro mundo que ele está chamando de mundo sensível. Neste mundo sensível, para além do mundo das ideias, estariam, segundo Platão, o mundo em que nós vivemos, onde os objetos, as coisas, seriam, na verdade, na realidade para ele, uma cópia imperfeita desses conceitos que são perfeitos e imutáveis. Então, esse mundo sensível seria a realidade com a qual nós nos defrontamos em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. De que forma nós acessamos esse mundo? O mundo sensível é o mundo da experiência sensível. Portanto, nele está aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, os objetos. Para ele, esse mundo sensível, ele possui uma realidade ilusória, enganosa e inferior, que leva o ser humano ao erro. Que erro que o Platão está apontando no mundo que nós estamos, um mundo sensível? É um erro levado pela aparência das coisas do mundo, que não corresponderiam às essências. É uma parte complexa da teoria dele, mas vamos tentar entender. É como se vocês, nesse momento, visualizassem, por exemplo, uma cadeira. E dentro desta visão platônica, vamos a um exemplo bem simples, básico, mas clássico. Esta cadeira que você está sentado agora, que você vê, que você pode empurrar, ela está neste mundo sensível e, portanto, ela é uma cópia imperfeita. Ela, na verdade, ela não corresponde à sua essência, que seria do conceito cadeira. Ora,
Como assim? A gente vai tirar dúvidas disso na nossa aula online, mas o que o Platão está querendo dizer que ao pensar cadeira, o conceito de cadeira, essa que eu posso estar olhando uma neste momento e os senhores sentados em outra completamente diferente neste mesmo momento, não é? Todos nós entendemos do que estamos falando. A cadeira como ideia, a cadeira como essência. Para ele, não é? Essa é aí que está a verdade imutável, no conceito. Essa que eu vejo, não é? Que eu toco, é uma cópia imperfeita deste conceito. Tá? Assim, ele faz uma distinção do que é o mundo das ideias, não é? Um mundo perfeito, e este mundo sensível, não é? Que é o que nós estamos agora, onde tudo isso, objetos, coisas que o homem pôde transformar, que nós entramos em contato, seriam para ele cópias imperfeitas. Não é? Vamos às principais ideias desse pensamento. Não é? O Platão está sendo dialético, ou seja, quando ele desenvolve essa teoria, ele está fundando, não é, sob a influência de Parmênides, a sua dialética. O que significa isso? Não é? Como uma técnica oral do diálogo filosófico, a dialética platônica consistiria exatamente na obtenção de uma nova ideia, uma síntese, a partir de duas ideias opostas apresentadas anteriormente, não é? A ideia de tese e de antítese. Então, ele está dizendo, não é, que existe uma ideia, a tese, uma antítese, algo contrário a esta ideia, não é? E que essas duas ideias opostas, ou seja, a oposição dessas novas ideias, não é? Trariam o que ele vai chamar de uma síntese. Não é? É isso que ele está dizendo, entre o mundo das ideias, não é? O mundo sensível. Não é? A partir dessa relação dual nós podemos ter, não é, essa síntese que é o homem. Não é? E o Platão está fazendo algo super interessante, porque lembrem-se, para os gregos se tinha uma ideia de unidade entre corpo e alma, o corpo e a mente, aonde, né, por uma herança mitológica, após a morte, essa alma continuaria, teria vida, e ele está dizendo o seguinte, não é, que a racionalidade, ou seja, a nossa capacidade de pensar, essa abstração, não é, aonde ficam essas ideias perfeitas, porque ele não está dizendo que isso é divinal, não é algo religioso, não é nada disso. Não é? Ele está dizendo que, com certeza, este mundo da racionalidade, a capacidade racional, o mundo das ideias é superior, não é, ao mundo sensível e, portanto, também a noção de corpo físico. Não é? Esses conceitos que são perfeitos nessa abstração seriam infinitamente mais fortes, não é, do que a questão do mundo sensível e do próprio corpo. Não é? Portanto, não é, tudo isso, essa abstração que ele está nos apresentando, diz que essa é uma teoria idealista. Vamos entender o idealismo platônico. Essa noção de idealismo pode ser considerada como a mais influente no pensamento platônico para a posteridade, né? E mais importante dentro da sua obra. Por quê? Né? Quando ele cria nas ideias e no conceitos das coisas, né, a essência verdadeira, né, o verdadeiro conhecimento possível, ou seja, a verdade está nessa essência, né, está nessa ideia, né, o Platão está dizendo que toda a verdade, todas as relações e todos os seres existiriam verdadeira e imutavelmente dentro dessa forma ideal, dentro deste conceito, não é? Que seria o supremo e o verdadeiro comparado, não é, ao mundo sensível. Não é? Dentro da perspectiva política, não é, o Platão ele vai classificar
não é, que na teoria política dele, porque ele também discute a questão política muito fortemente, não é, dentro da realidade ateniense, ele nos apresenta três possibilidades de pensar do porquê ele vai concluir que os filósofos seriam, não é, os caras mais corretos, não é, para o exercício da política. Não é? O Platão vai distribuir aí, né, os homens, né, a sociedade ateniense em três categorias, e ele vai dizer que, na verdade, a crítica dele a essa democracia ateniense está ligada exatamente a dizer que alguns homens ocupam lugares nessa democracia, não é? Lugares de decisão política, e não deveriam ocupar, já que eles não estariam aptos. Não é? Vamos ver aí, baseado nessa teoria política dele, que também é muito idealista, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os seres são divididos, que os homens teriam três tipos de caráter. Um que ele vai chamar de um caráter concupiscível. Vamos respirar, que aí não é difícil de entender. Ele está dizendo que esse tipo de pessoa é dominado pelas suas paixões, pelos seus desejos mais animais. E por isso seriam pessoas impulsivas e levadas a pensar naquilo que é melhor para si. Dentro de um modelo político ideal para o Platão, esse seria um bom atributo para que essas pessoas fossem artesãos, trabalhadores em geral, aqueles que poderiam, comercializar, ganhar, e ter trabalhos autônomos, exercendo essa sua liberdade, mas sem ficar submetido a grandes responsabilidades. São homens que ele dizem que naturalmente irão disputar e querer o que é melhor para si. Em uma comparação ao corpo humano, Platão diz que essas pessoas são regidas pela região abdominal dos seus corpos, por isso são impulsivos. Esses não serviriam para a política, serviriam para gerir a polis, para garantir a manutenção da polis. Ele vai para o segundo tipo, as pessoas de caráter irascível. E aí ele está dizendo que nesse tipo de alma prevalecem impulsos de ira, cólera, de violência, de agressividade, impulsos de força. Mas ele não está desmerecendo isso. Ele está dizendo que essas características acabam sendo mais presentes, e sendo bons atributos para aqueles que serão soldados, para aqueles que vão cuidar da segurança da polis. Lembre-se que nós estamos falando da polis ateniense, ou seja, das cidades-estado, que são autônomas e que precisam fazer a manutenção dos seus territórios. O Platão está comparando essas pessoas como pessoas regidas por seus corações, e que elas seriam adequadas para a manutenção da segurança. E por último, ele separa aqueles cujo caráter é ligado à racionalidade. Esses que têm um caráter racional tem um tipo de alma que, é claro, ele vai localizar corporalmente como se fosse na região da cabeça. Então ele está dizendo que essa é a principal característica, claro, dos filósofos. Claramente a gente está vendo ele puxando a sardinha para o lado do grupo ao qual ele pertence. E ele vai explicar que dentro desse modelo político, que é o ideal para ele, essa seria uma característica para os governantes e legisladores. E ele explica por quê. Porque, como racionalizam, esses filósofos seriam aqueles que teriam um modo de governar mais justo, e que estariam preocupados com algo que para o Platão é primordial, o chamado bem comum, ou seja, governariam de acordo com o que fosse melhor para todos, para o grupo, e assim atenderiam melhor o interesse de toda a polis, de toda a cidade. Nós vamos discutindo esses conceitos, tirando dúvidas aí online no nosso Hangouts, tá bom? Espero que tenham gostado. Até nosso próximo encontro.